Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Espero que estejam todos bem e que aproveitem bastante essa videoaula para aprenderem um pouquinho mais acerca da distribuição eletrônica e a tabela periódica. Vamos falar então sobre a relação que existe entre a configuração eletrônica dos elementos e a sua posição na tabela periódica. Identificação de grupos e períodos dos elementos. Existe uma relação íntima entre a configuração eletrônica dos elementos e a tabela periódica. Por exemplo, no caso dos períodos, existe uma coincidência entre o período do elemento e o número máximo do valor de n na sua distribuição eletrônica. Ou seja, o maior valor de n, número quântico principal, determina o nível, aliás, o período onde o elemento se encontra. Vejam ali o caso do cloro e do ferro. Fazemos a sua distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling. Você já conhece, já tem ele no caderno, então tem aí a distribuição eletrônica dos dois. E eu assinalei com uma cor diferente aquilo que vocês têm que olhar. Para o cloro, nós temos ali sublinhado o nível 3. O maior valor de n nesse caso é 3, o que significa que ele estará no terceiro período. E para o ferro, assinalamos o nível 4, 4s, que significa que ele está no quarto período. Portanto, o período é determinado pelo maior valor de n. Portanto, conforme eu disse, concluímos que o cloro é do terceiro período e o ferro é do quarto período. Agora, em relação aos grupos, a situação é um pouquinho mais delicada. Em primeiro lugar, nós temos que dividir os elementos em 4 categorias ou blocos. Temos os elementos do bloco S, que são aqueles cuja distribuição eletrônica termina no subnível S, os elementos do bloco P, cuja distribuição eletrônica termina no subnível P, os elementos do bloco D, cuja distribuição eletrônica termina em D, e os elementos do bloco F, cuja distribuição eletrônica termina em F. Dividimos-los assim porque cada um deles tem as suas regras específicas. Então vamos ver algumas dessas regras. Para os elementos do bloco S, a identificação do grupo é muito simples. Basta verificar quantos elétrons se encontram no último subnível S, ou seja, no subnível S de valência. Nós temos ali o caso, por exemplo, do cálcio, tem a distribuição eletrônica que termina em 4s2. Portanto, no subnível S, no último subnível S, existem 2 eletrons, o que significa que este elemento pertencerá ao segundo grupo da tabela periódica. Para os elementos do bloco P, nós vamos ter que somar os eletrons do subnível S de valência, os eletrons do subnível P de valência, com uma constante que é 10, e assim encontraremos o grupo. Temos ali o caso do bromo, que vai ser usado como nosso exemplo, cuja distribuição eletrônica já está aí representada, e nós vamos encontrar o subnível 4s2 e o subnível 4p5, que são os subníveis de valência. Portanto, vamos pegar 2 eletrons do subnível 4s, 5 eletrons do subnível 4p e somar com a constante 10. Então, temos nesse caso 2 mais 5 mais 10, que nos dá 17. Vamos concluir então que o bromo é um elemento do grupo 17. Em relação aos elementos do bloco D, aqui não é tão complicado assim, nós só temos que somar os eletrons dos 2 últimos subníveis, ou seja, o subnível S de valência e o subnível D mais energético, ou seja, o último subnível D que aparecer. Temos ali, por exemplo, o caso do ferro, cuja distribuição eletrônica termina em 4s2, 3d6. Portanto, nós vamos considerar esses 2 subníveis, 4s2 e 3d6. Vamos pegar os 2 eletrons do subnível 4s e os 6 eletrons do subnível 3d, somando uns com os outros, temos aqui o valor 8. Significa que o ferro é um elemento do grupo 8. Lembrar também que os elementos do bloco F não têm grupo, portanto não há aqui nenhuma regra para a identificação do grupo dos elementos do bloco F. Eles apenas estão inseridos nos períodos, não têm grupo. Vamos também ver aqui a classificação dos elementos. Elementos do bloco S e do bloco P são considerados ou chamados de elementos representativos. Os elementos do bloco D são considerados ou chamados de elementos de transição, metais de transição, e os elementos do bloco F são chamados de metais de transição interna ou metais similares, elementos similares.
Essa classificação tem sido muito usada, então espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa sobre ela. Bom, depois de falarmos um bocadinho acerca da relação que existe entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica, vamos exercitar um bocadinho com a seguinte tarefa. Espero que tenham gostado da aula e aprendido alguma coisa com ela. Resolvam a tarefa e qualquer dúvida estamos nos grupos do WhatsApp para atendê-las. Um abraço a todos, se cuidem.